Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre transistores, nós vamos ver a configuração base comum. Tá? Nós temos três configurações básicas clássicas quando estudamos transistores bipolar de junção. Nós temos a configuração base comum, a configuração coletor comum e a configuração emissor comum. Tá? Então vamos começar com a configuração base comum. Então, na figura, à esquerda, nós temos um transistor PNP e no lado direito nós temos um transistor NPN. Então nós temos a configuração que a base está aterrada e ela, o que caracteriza a configuração em base comum. Vocês percebem que temos a junção P, as junções P estão polarizadas e a junção de base está conectada ao terra, tá? E ela vendo aqui essas baterias, ela está no ponto comum, tá? Então nos caracteriza uma configuração base comum. A corrente no transistor, a corrente de emissor no transistor PNP, ela entra no transistor. E as correntes de base e coletor, elas saem do resistor. Então, lembrando a lei de Kirchhoff para as correntes, então o somatório das correntes que saem, tá, de uma malha é igual à corrente que entra. Então, o que nos dá que a corrente de emissor é igual à corrente de base mais a corrente de coletor. Ok? Do outro lado nós temos, e lembrando aqui que nós, seguindo aqui o diagrama, voltando antes que nós passamos para o transistor NPN, nós temos a corrente de coletor, a corrente de emissor, ela entrando aqui na junção PN, vejam a polarização, tá? E as correntes de base e coletor saindo, tá, dos terminais. No transistor NPN, vejam e a seta indica também o sentido dos portadores majoritários. Na configuração base comum para um transistor NPN, segue-se o mesmo raciocínio, muda-se que nós temos dois cristais N e um cristal P, e o sentido das correntes. Vejam que a corrente de base e a corrente de coletor, ela entra no dispositivo, e a corrente de emissor, ela sai do dispositivo. Mas continua valendo a lei de Kirchhoff. Agora que o somatório das correntes que entram na malha é igual à corrente que sai. Então, a corrente de emissor é igual à corrente de base mais a corrente de coletor. Na figura 2, nós temos uma curva característica de entrada ou ponto de acionamento para um transistor amplificador de silício em base comum. Então essa curva é uma curva que nos dá o ponto de acionamento para um transistor na configuração base comum. Então nós temos a tensão VBE e temos a corrente de emissor em mA. E valores para VCB, então nós temos 1 volt, 10 volts e 20 volts. Então a partir dessas curvas podemos determinar os pontos de acionamento do transistor. Na figura 3, nós temos as curvas características de saída ou de coletor para um transistor amplificador em base comum. Tá? Então aqui temos algumas características interessantes. Nós temos a região ativa. Nessa região ativa nós temos que a corrente de coletor é aproximadamente igual à corrente de emissor. Então tem região ativa. Tá? Essa é a área aqui, ela não sombreada. Esta área é a região ativa do transistor. Nós temos a região de saturação. E temos a região de corte, em que a corrente de coletor ela é nula, ou seja, é igual a zero. Então na região ativa, a junção base-emissor está polarizada diretamente, enquanto a junção base-coletor está polarizada reversamente. Tá? Então, quando nós falamos sobre transistores, nós vimos que tem algumas características interessantes
quando abordamos essa questão de uma junção estar polarizada diretamente enquanto a outra está polarizada reversamente. Então nós temos aqui, ainda na configuração base comum, temos que na região de corte, ambas as junções de um transistor, ou seja, a junção base emissor e a junção base coletor, elas estão polarizadas reversamente. Tá? Então, na região de corte, as junções vão estar, base emissor e coletor estão polarizados reversamente, e o que nos leva a que eu tenho uma corrente coletor nula. Tá? Então, nós temos aqui a corrente CBO fluindo para a base, com o emissor aberto. Vejam que a corrente de emissor é igual a zero, então está aberto. E temos que, então nós temos a ICBO, que é igual a ICO, ou seja, a corrente de coletor base com emissor aberto, que é aproximadamente a corrente de coletor com emissor aberto. Então, na região de saturação, as junções base emissor e base coletor estão polarizadas diretamente. Então, na região de corte, as junções base emissor e base coletor estão polarizadas de forma reversa. E na saturação, a junção base emissor e a base coletor estão polarizadas diretamente. Então, como o nome já diz, a região de corte é definida como aquela em que a corrente de coletor é nula. Ou seja, na região de corte, a corrente de coletor é igual a zero. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Inicialmente temos que, aqui está tentando desfocar, mas vamos tentar ajustar aqui para que melhore o foco. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Então, utilizando-se as curvas características na figura 3, determina a corrente de coletor resultante para corrente de emissor igual a 4 mA e a corrente de VCB, coletor base, igual a 10 volts. Utilizando as curvas características na figura 3, determina a corrente coletor resultante se a corrente de emissor permanece em 4 mA, mas a VCB for reduzida para 2 volts. Utilizando as curvas características das figuras 2 e 3, determine a tensão VBE se a corrente coletor é igual a 4 mA e VCB igual a 20 mA. Então vamos utilizar inicialmente a figura 3. Tá? Então, na figura 3, para o primeiro exercício, primeiro exemplo, nós temos que estamos na região ativa. Se estamos na região ativa, que veja só, estamos para VCB igual a 10 volts, nesse ponto, e nós temos que a corrente de emissor é igual a 4 mA. Então aqui nós temos essas curvas, temos as correntes de emissor, tá? Aqui nesse ponto temos no eixo vertical nós temos as correntes de coletor e no eixo horizontal temos o VCB, tá? A tensão do coletor base. Então nós temos a região de saturação, região de corte, corrente nula, e região ativa em que a corrente de coletor é aproximadamente a corrente de emissor. Então, para VCB igual a 10 volts, vamos ter nesse ponto aqui, VCB igual a 10 volts, cruzando com 4 mA, nós vamos ver que a corrente de coletor é igual a 4 mA, o que corrobora o que acabamos de dizer, que na região ativa a corrente de coletor é igual aproximadamente a corrente de emissor. Ok? Beleza. Então, no segundo exemplo, é pedido determinar a corrente de coletor, ou seja, a corrente coletor resultante, se a corrente de emissor for 4 mA, mais a tensão VCB é igual a 2 volts. Ora, saímos de 10 volts para 2 volts. Para 2 volts, seguindo aqui para 4 mA, ainda temos que estamos na região ativa e C, ou seja, a corrente coletor é igual à corrente de emissor, que é igual a 4 mA. E no terceiro exercício, nos é pedido que calculemos, utilizando as figuras 2 e 3, que determinamos a tensão base emissor, a VBE, tá? A VBE, que é dada na figura 2, calcular a VBE,
partindo que, considerando que a corrente coletor é igual a 4 mA e VCB é igual a 20 volts. Para uma VCB de 20 volts, uma corrente de emissor e uma corrente de coletor de 4 mA, nós temos que a corrente de emissor é igual a 4 mA. Estamos na região ativa, ok? Ótimo. Então vamos agora para a figura 2. Tá? Nós teremos que VCB, nós vamos ter agora vamos ter que VCB igual a 20 volts, o que corresponde a essa primeira curva aqui. Ela segue até VCB, né, que nós temos VCB igual a 1 volt, 10 volts e 20 volts. E seguindo que estamos na região ativa, a corrente de coletor igual a corrente de emissor. Então para 4 mA, 4 mA está aqui, se cruzando-se com a linha de 20 VCB igual a 20 volts, e interceptando aqui nesse ponto e indo para a tensão VCB, temos que a tensão VCB é igual a 0,7 volts. Tá? Então, utilizando as curvas 2 e 3, determinando o VBE, nós teremos que a tensão VBE é igual a 0,7 volts. Tá? Então, esse é um exemplo de aplicação de curvas. Tá? Temos também, veremos mais um pouco na frente, a questão da reta de carga, onde são os pontos que trabalhamos com para definição das polarizações, da questão de potência e outras informações, quando estamos fazendo projetos com circuitos utilizando transistores. Então é muito importante saber utilizar essas coisas para um projeto que seja realizado de forma devida. Então temos o parâmetro alfa, que está no modo de corrente contínua. Tá? Os valores de corrente de coletor e a corrente emissor, devido aos portadores majoritários de cargas, eles apresentam uma relação que denominamos de alfa. Então, a alfa em corrente contínua é igual a corrente de coletor sobre a corrente de emissor. E sabemos que a corrente de coletor é igual a alfa IE mais ICBO. De onde vem esse alfa IE? Vem daqui, que C é igual a alfa CCIE, que é alfa IE. Então, se foi substituindo aqui na equação, encontrando essa relação aqui entre C e E e CBO. Lembrando que temos, que vimos já na aula anterior, que nós temos a parte que era a corrente de coletor, tá? que a corrente de coletor é igual a corrente de coletor mais a parcela dos portadores majoritários. Tá? Então, esses são pontos relevantes no estudo de transistores. Em situações com sinal de corrente alternada, nas quais temos que o ponto de operações ele move-se sobre a curva característica, um alfa em corrente alternada é definido como a variação da corrente de coletor dividido pela variação da corrente de emissor com a tensão VCB constante. Tá? E colocamos também isso aqui, uma variação, isso é uma taxa de variação. A taxa de variação é derivada. Podemos expressar que alfa CA igual a D e C sobre D e E, tá? Com VCB igual a alguma constante. Então esses são os parâmetros que vemos para a configuração base comum. Tá? Então obrigado, pessoal. Na próxima aula veremos a configuração emissor comum. E até lá. Obrigado e bons estudos. Um abraço sideral.